Só tinha uma intenção lá. Aquela outra já estava um pouco. Não, ele me deu desse. O padre me deu do padre. Não, botou a dura dentro. Não, Aqui, deixa eu falar. Se tivesse coisa alguém para ler? e você, aquele dia, você não falou que você... Não, deixa eu tomar uma foto que eu estou lendo para ler. Pra cadê? Se ela não quiser lendo, se ela não quiser ler. Tá. Ah, porque eu pensei que... Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta Santa Missa, que será celebrada pelas seguintes intenções, além de nossas intenções pessoais. Pelos irmãos falecidos, Conceição Maria de Lourdes, Gilmar Praça, Odete Martins, Dalva Pellegrino, Cérvulo Bustamante Sá Filho. Pelos irmãos enfermos, Dom Roberto Guimarães, Diácono Fábio César Fernandes Pereira, Manuela, Neviton Azeredo, pela família Azeredo, Bento, Vera Lúcia Silva Inácio, Juliana Silva Tavares, Emilce Batista Barbosa, Juarez da Silva Filho, Nilton da Silva Rangel, Rosimar Peçanha, Valdeia, Zuneide Petronília da Silva, Marley Saviana, Ângela Maria de Lourdes, Terezinha de Fátima Oliveira, Luciana Almeida Escáfora de Oliveira Filho. Agradecimentos. Gilza agradece a Deus por graça alcançada. Fiquemos de pé para o canto de entrada. Celebrar com júbilo a festa do Rei Jesus. Os homens com glória, as mulheres, aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Vamos celebrar com júbilo a festa do Rei Jesus. As mulheres, aleluia, vamos celebrar ao Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, cuja misericórdia não tem limites,
e cuja bondade é um tesouro infinito, aumentai a fé do povo que vos é consagrado, para que por uma justa compreensão todos reconheçam com quanto amor foram criados, com que sangue foram remidos e com que espírito regenerados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a um salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornarei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio, correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal forma que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim, para não receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente do meu corpo e subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exulto de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é minha casa, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que vos têm sua força, e se decide a partir quais peregrinos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àquele que caminha na justiça. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Senhor, fala em nossos corações tua mensagem de amor, revela o caminho a seguir e fecunda nossa fé.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um momento. Querido irmão, irmã presente aqui na Igreja Matriz, e a você que nos acompanha nessa transmissão. No domingo o Evangelho nos falava da correção fraterna, mostrando que somos corresponsáveis com a salvação do outro. Isso tudo como uma expressão de amor. O amor nos leva a nos preocupar com a vida e a salvação do próximo. Não no sentido de maledicência, mas no sentido de ganhar o irmão para Deus. Pois bem, nós não temos condições de fazer uma correção fraterna se nós não temos coragem de fazer o nosso exame de consciência diário, nos voltando para nós mesmos e reconhecendo os nossos limites, as nossas fraquezas e os nossos pecados. Pois quando nós reconhecemos os nossos pecados, é que reconhecemos a necessidade de pedir perdão a Deus. E pedir perdão a Deus é reconhecer o seu amor e a sua misericórdia para conosco. Desta forma é que nós também podemos, assim, exercer esta missão que Deus nos confia de propagadores da sua palavra. Como nos disse hoje o apóstolo Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. Mas quem por primeiro se beneficia do anúncio do Evangelho? É a própria pessoa. Porque se nós falamos, mas nós não estamos dispostos a viver, é melhor se calar. Para anunciar o Evangelho, é preciso estar disposto também a colocá-lo em prática. Vejamos como o apóstolo nos fala. No primeiro momento ele nos diz: pregar o Evangelho não é motivo de glória. Em que sentido ele nos fala isto? No sentido de nós
não nos acharmos melhores do que os outros, achando que Deus nos escolheu para sermos evangelizadores, porque Deus viu em nós que nós somos o máximo, que nós somos dotados de 12 de capacidades, muito mais do que os outros. Ele diz: se tivermos um coração assim, cheios de nós, não devemos abrir a boca para dizer uma palavra do Evangelho, porque seremos julgados pelo próprio Evangelho. Não é motivo de glória. Não merecemos. Nós não podemos nos vangloriar, achando que as pessoas devem jogar confetes em nós. Não. Ele diz: para mim é uma necessidade. Por que ele diz que é uma necessidade? Pelo amor de Deus que ele provou na sua vida. Quem prova o amor de Deus na sua vida, reconhece a necessidade de transmitir este amor que recebeu na sua vida. É uma necessidade. Por isso ele diz: ai de mim se eu não evangelizar, eu serei o mais ingrato da face da terra. Tendo experimentado o amor de Deus que eu experimentei, eu me fechar no meu mundo, nas minhas coisas, eu serei o mais ingrato da face da terra. Ele diz, por isso ele fala, ele reconhece que ele, por ele mesmo, não se atreveria a anunciar a palavra de salvação, a boa nova do Evangelho, mas por graça de Deus ele foi chamado, e por isto ele então reconhece que a sua vida só tem sentido nesta identidade de evangelizador, de anunciador do Evangelho. Aqui está o sentido da sua vida. Tudo mais deve estar agregado a essa sua identidade. Como ele termina dizendo, para que não aconteça que, tendo pregado o Evangelho, seja em vão a minha vida, toda a minha caminhada. Mas ele coloca aqui que o evangelizador precisa viver o que prega. Pregar o amor de Deus, pregar a misericórdia de Deus, pregar o evangelho da salvação, está disposto a seguir o Cristo e passar por aquilo que ele passou. Vai ter tribulação, vai ter perseguição. Então, prepara-te para a luta. Para a luta com os inimigos de Deus, externos e internos. O orgulho,
é o inimigo de Deus que é interno, não é externo. A soberba é interno, não é externo. E aí vai. Prepara-te. Porque aquele que assume esta identidade vai incomodar o inimigo de Deus. Por isso, ele precisa se manter firme no Senhor. E para se manter firme no Senhor, ele precisa de um alimento que fortalece a nossa condição de discípulo do Senhor. Oração, palavra de Deus, sacramento. Não podemos deixar nada disto de lado. Nem um dia. Nem um dia. Para nós não nos enfraquecermos neste seguimento a Jesus. Que vala Jesus hoje? O guia não pode ser cego. Aqui o Jesus está se referindo a quê? Aos mestres em Israel e aqueles mestres das comunidades primitivas cristãs que julgava que a salvação não vinha exclusivamente pela fé em Jesus, mas pelos cumprimentos das leis, das normas. Jesus não veio abolir a lei, ele disse, mas dá sentido. Então, as normas, as orientações, as tradições, os costumes são bons e são importantes, mas nós não podemos achar que basta cumprirmos isto, já temos garantida a salvação. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Tudo isso daqui nós vivemos pela consciência de fé que temos. Conhecendo a Jesus pela nossa fé e adesão a Ele, nós então nos propomos a viver com coerência a nossa fé. Então, isso aqui é consequência de uma adesão de fé a Jesus. O nosso comportamento coerente com o que nós professamos, mas não o contrário. É isso que Jesus chama guia cego. Podemos ser um guia cego achando que simplesmente cumprindo os mandamentos, a lei, já nos basta. Não. Não é simplesmente a letra, mas é o Espírito. Qual é a disposição de nós vivermos os mandamentos? Há uma reta intenção ou há interesses exclusos? Precisamos ter essa atenção. Jesus então vai dizer que um guia cego não pode guiar outro, vai cair todo mundo no buraco. Ninguém vai se salvar. Não. Precisamos aqui da luz. E quem abre os nossos olhos, que nos ilumina, é Jesus. E pela sua palavra é que nós nos guiamos. Como discípulos não podemos abandonar a palavra, pois assim reconhecemos que só existe Jesus como mestre, é o único, porque só Ele é o caminho que nos leva ao Pai.
E o fato de a sua palavra ser difícil de colocarmos em prática, não quer dizer que então que devemos achar que devemos melhorar o Evangelho da nossa forma para nos atender. Não. Quando Pedro disse, Senhor, mas são palavras duras, ele disse, os outros já foram, vocês também querem ir? Então, ele é o caminho e pronto. Nós temos que se adequar a este caminho. Não tem como ser diferente. Então ele diz, um só é o Mestre. E nós não podemos querer um Jesus diferente deste, da Sagrada Escritura. Não tem como. E hoje nós vemos muitos querendo idealizar um Jesus a seu bel prazer. Um Jesus que quase que vem a massagear o ego da pessoa. Esse Jesus não salva. Um Jesus que não repreende, que não corrige a pessoa que está caminhando longe do projeto de Deus. Isso não salva, isso não é Jesus. E nós temos que ter este cuidado para de fato caminharmos com aquele que é o mestre, que é o guia. Não há outro. Se nós abraçarmos a nossa fé, a nossa adesão a Jesus, como Ele nos fala no Evangelho, vamos viver este ideal de discípulo que São Paulo nos fala nessa primeira leitura. E se de fato nós vivermos desta forma, o padre não vai ouvir ninguém dizendo assim, padre, eu não vou mais atuar nesta pastoral não, porque eu não estou me sentindo bem. Não estou mais como eu estava. Ora veja, a pastoral é para te fazer bem? É para te satisfazer ou é para satisfazer a Jesus? Quem tem que estar bem é Ele, não sou eu não. Se Jesus está satisfeito comigo nesta ou naquela pastoral, pronto, estou cumprindo o meu papel. Agora, vou ter dissabores, indisposição, incompreensão? Ora, se Jesus já disse isso desde o início, se eu entrei, não posso deixar a obra pela metade, porque agora eu tive uma indisposição, um dissabor e não sei o quê, então não estou me sentindo tão bem mais. Você não entrou para se sentir bem, você entrou para cumprir a vontade de Deus. Ai de mim, é uma necessidade. Você não entrou para poder você ser só reconhecida no seu dom, no seu valor. Não. Você satisfaz a Jesus quando você persevera nas provações. Se você não persevera nas provações, a sua fé é infantil, é levada pelo vento. Não. Se vivermos este ideal de São Paulo, que fala aqui, é uma necessidade para mim, ninguém vai deixar, vou deixar, padre, eu agora não vou para cantar mais um ministério, não, porque, olha, estou me dando bem. Não vou ser mais catequista, não, porque estou cheio de coisas. Ora, veja, então as catequistas, as outras são desocupadas? Não. Ai de mim se eu não evangelizar. É uma necessidade, porque eu provei o amor de Deus na minha vida. Eu não posso ser a criatura mais ingrata.
não transmitindo, não partilhando o que Deus me deu? Lembremos da segunda leitura do domingo: somos devedores do amor mútuo. E o primeiro amor que nós somos devedores é o amor de Deus por nós. Não podemos ter uma fé imatura. Temos que ter uma fé madura. Nós não nos santificamos nem nos salvamos quando nós nos afastamos desta ou daquela pastoral por algum motivo, não importa o motivo, pronto. Porque eu não estou nesta ou naquela pastoral por causa de ninguém, nem por causa do padre, nem por papa, nem por bispo, eu estou por causa de Jesus e pronto. É assim que eu me santifico e me salvo. Se não, posso ter lutado em vão, dando murro no ar, sem sentido. Termino com as palavras aqui de São Paulo, para nos ajudar a ter consciência do que é a realidade do mundo também hoje. E o que nos compete, nos diz na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 3 a 5, nos diz o seguinte: prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Para isto, precisamos fazer o exercício que São Paulo nos fala aqui na segunda leitura. Se aqueles que correm por uma coroa perecível têm toda uma disciplina, inclusive no corpo, quanto mais nós que corremos por uma coroa incorruptível que é a salvação. Disciplina de cristão, oração, palavra de Deus, sacramento, disciplinando o nosso próprio corpo, as nossas vontades, para que assim nós não corremos em vão neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Peçamos o dom de conhecermos tal como somos, para que possamos falar ao nosso próximo com simplicidade e paz, dizendo: iluminai, Senhor, a nossa mente com a luz da vossa graça. Iluminai, Senhor, a nossa mente com a luz da vossa graça. Dai-nos, Senhor, o dom da humildade, para não exagerarmos a nossa importância ou menosprezarmos o valor dos demais,
Rezemos. Iluminai, Senhor, a nossa mente com a luz da vossa graça. Dai-nos, Senhor, um espírito manso, para sempre evitarmos a arrogância em nossa interação com o próximo. Rezemos. Iluminai, Senhor, a nossa mente com a luz da vossa graça. Ensinai-nos a estender o perdão que recebemos de vós àqueles que nos ofendem. Rezemos. Iluminai, Senhor, a nossa mente com a luz da vossa graça. Por todos que pediram as nossas orações, especialmente rezando pelos enfermos, aqueles que estão em suas residências, nos hospitais, aqueles que estão no estado mais grave, que o Senhor possa acompanhá-los, fortalecê-los, acompanhando também e protegendo os profissionais da saúde. Rezemos. Iluminai, Senhor, a nossa mente com a vossa luz da vossa graça. Atendei-nos, Senhor, misericordioso, fiel e justo. Isso nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem o Senhor oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado, junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando esse pão for levantado, junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, este sacrifício para vós Toda a Santa Igreja. e toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, com bondade as nossas oferendas e transformai-os no sacramento da redenção, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, para que, pela força deste sacrifício, mantenha firme a nossa confiança em Cristo, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura,
tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Roberto Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Conceição Maria de Lourdes, José Maria Oliveira Leite, Sérgio Mauro Praça, Odete Martins de Oliveira, Nair de Oliveira, Maria Tapenha Oliveira, Mirtes de Oliveira Paula, Narli da Silva Brito, Dalva Pelegrino, Sérvulo Bustamente Sá Filho, e de todos os outros que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegido de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor. De vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão.
Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração de estarmos aqui reunidos participando deste santo sacrifício, reconhecendo-nos que somos pó, pecadores, e como necessitamos do seu amor e da sua misericórdia, que experimentamos na sua palavra, nesta palavra que nos corrige, nos repreende por amor, nos levando ao caminho da salvação. Te agradecemos porque o Senhor mesmo quis ficar neste dom do pão e do vinho consagrados, alimento de salvação. Obrigado, Senhor, por nos convidar a participar e nos preparar a participar deste banquete, nesta comunhão sacramental e espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente e permanece conosco. Fica conosco, Senhor. Nós cremos em vós, esperamos em vós e amamos-vos. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oremos. Concedei-nos, ó Deus de misericórdia, que alimentados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, possamos beber com confiança das fontes da misericórdia e nos mostremos sempre mais misericordiosos para com os irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã nós não teremos missa. No domingo, missa às 7h30, 9h30 e 19h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te pedimos, dai-nos a graça
de sermos fiéis, discípulos missionários, anunciadores da boa nova da salvação. Por isso, Senhor, com o seu amor, cura as nossas misérias e fraquezas. E com a sua misericórdia, lava-nos, liberta-nos de todo egoísmo, para nos abrirmos à ação do seu Espírito e nos colocarmos a serviço do Evangelho. Senhor, o Senhor conhece-nos no mais profundo do nosso ser, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor sabe das necessidades que nós trazemos para assumirmos o nosso discipulado. Revigora-nos, Senhor, não simplesmente com a força humana, mas com a força divina, que é o Espírito, para que assim, sentindo este ardor, nós possamos ter um coração como o do apóstolo Paulo. Ai de mim, se eu não evangelizar. Por isso, Senhor, queremos viver esta liberdade cristã que nasce do amor, exerce no amor e no amor por sua vez. E o amor por sua vez realiza-se no dom, isto é, no serviço que prolonga o amor de Jesus. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e de Santa Helena, desça sobre vós, sobre a vossa casa e a vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma noite abençoada a você, que a paz esteja no seu coração e no coração de todos os seus familiares. Um grande abraço a todos. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu